Uma outra coisa muito importante que falta a gente analisar é com que velocidade a energia é transportada, com que velocidade a onda se propaga, pessoal. Isso é muito importante também. Bom, a velocidade de propagação de uma onda, pessoal, ela depende somente das características do meio material por onde a onda se propaga. Só isso. Para cada meio material em que a onda se propaga, ela vai se propagar com uma velocidade diferente. Por exemplo, o som, ele viaja mais rápido em meios sólidos do que em meios gasosos. Ah, olha que interessante. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, quando você está esperando o trem do metrô, você já deve ter percebido que primeiro você escuta o som do trem chegando vindo dos trilhos e depois você escuta o som vindo do túnel efetivamente. Por que isso? Porque o som ele viajou mais rápido pelo trilho, que é sólido, do que pelo ar do túnel, que seria um meio gasoso. Então, pessoal, por que o som apresenta essa característica? Como o som é uma onda mecânica, a energia ela vai sendo transferida partícula a partícula do meio. Ou seja, ela vai sendo transferida através das interações das moléculas do meio. Como no meio sólido as moléculas estão mais juntinhas, a onda vai se propagando mais rápido, a energia vai sendo transferida mais rápido. Já nos meios líquidos e gasosos, as partículas elas estão mais distantes, né? As partículas elas são mais livres, elas estão mais longe uma da outra. Então a energia vai passando mais devagar nesses meios materiais, quando a gente fala de ondas mecânicas como o som. Pessoal, por outro lado, se a gente pensar na luz, ela vai apresentar um comportamento contrário ao do som. Em geral, a luz ela é mais rápida em meios gasosos do que em meios sólidos. Mas eu só vou explicar o porquê disso lá na frente quando a gente for estudar ótica, que vai ser uma parte que a gente vai estudar só a luz, beleza? Então, o som ele é mais rápido em meios sólidos do que em meios gasosos. O som se propaga com maior velocidade em meios materiais sólidos. A luz é o contrário, mas a gente vai entender um pouquinho o fato da luz ter a velocidade maior em gases, mais no futuro um pouco, tá, pessoal? Mas o que é importante é, tanto para ondas eletromagnéticas quanto para ondas mecânicas, a velocidade de propagação da onda vai depender sempre do meio material por onde essa onda se propaga, tá bom? Então, velocidade depende do meio material. Agora, pessoal, sem olhar muito para as características do meio, será que tem como a gente relacionar a velocidade com os elementos da onda? Ou seja, será que tem como eu relacionar essa velocidade com o comprimento de onda ou com a frequência? Tem sim, pessoal. Vamos fazer isso agora. Olha só. Vamos pensar que eu estou viajando em um meio isotrópico. Vamos entender isso. O que é um meio isotrópico? É um meio em que as propriedades físicas em todas as direções são as mesmas. Ou seja, é o mesmo meio em todas as direções. Você não muda as propriedades em nenhum lugar. Quando isso acontece, quando o meio é o mesmo, com todas as propriedades iguais, significa que para qualquer lugar que a onda viaje, ela vai viajar sempre com velocidade constante. Porque se eu não estou mudando o meio, eu não vou mudar a velocidade da onda. Deu para entender a ideia? Então, a velocidade da onda em um meio material isotrópico é constante. Bom, tá, professor, e daí? Pessoal, e daí que se a velocidade é constante, ela pode ser calculada por uma equação muito famosa, que é a equação de velocidade média. Lembra que essa equação aqui, nós podemos usá-la sempre que a velocidade for constante, sem se preocupar. E no caso de um meio material ser isotrópico, é o que acontece. Então, pessoal, vamos usar essa equação aqui, vamos pensar um pouquinho, olha só que ideia interessante. Nós vimos os conceitos de comprimento de onda e de período. E nós vimos que o comprimento de onda é a distância percorrida, é o deslocamento, quando o intervalo de tempo corresponde a um período. Então, no intervalo de tempo correspondente a um período, ou seja, quando ΔT for igual ao período, a onda percorre a distância correspondente a um comprimento de onda. Ou seja, o deslocamento ΔS vai ser igual a lambda. Então,
Quando eu gasto um tempo de um período, a onda percorre uma distância correspondente a um comprimento de onda. Então, pessoal, quando ΔS for igual ao lambda, que é o comprimento de onda, o tempo gasto vai ser igual ao período. Só peguei essas ideias e substituí na equação de velocidade média. Só que nós vimos que a frequência é o inverso do período. Como o período aqui está no denominador, ele está como sendo o inverso, eu posso trocar esse período no denominador pela frequência. Então, essa equação aqui, ó, velocidade igual ao comprimento de onda dividido pelo período, ela se converte nessa aqui. A velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Lembra, tá, pessoal? Frequência é o inverso do período. Então, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre o período. Então, eu peguei esse 1 sobre o período aqui, ó, o período no denominador, e substituí ele pela frequência. Essa equação aqui, pessoal, é o que aparece bastante nos livros aí, ela relaciona a velocidade da onda com a frequência da onda com o seu comprimento de onda. É uma relação entre a velocidade da onda com os seus elementos. Pessoal, olha que interessante. A velocidade de propagação da onda não está relacionada com a energia que é transportada. Porque nessa equação aqui não apareceu a amplitude. Vamos lembrar que eu acabei de mostrar para vocês que o elemento de onda que está associado à energia é a amplitude. Como aqui não aparece a amplitude, quer dizer que a velocidade de propagação da onda não está relacionada com a energia que é transportada pela onda. Beleza? Ela só está relacionada com a frequência, com o comprimento de onda, e ela depende do meio material em que a onda se propaga. Tudo bem, pessoal? Essa equaçãozinha que relaciona a velocidade de propagação da onda com os elementos comprimento de onda e frequência, nós chamamos de equação fundamental da ondulatória. Tranquilo? Então, essa equação é muito útil para resolver vários probleminhas, que é o que a gente vai fazer agora. Pessoal, vamos resolver agora alguns exemplos aí, né? Vamos lá. Aqui, ó. Exemplo número 1 aqui. A figura abaixo representa uma onda se propagando numa corda devido a oscilações provocadas por um atleta. Não sei se vocês já viram o pessoal que hoje em dia está usando muito cordas aí para se exercitar. Então ele está lá oscilando a corda e está criando uma onda nessa corda com esse padrão aqui. Tudo bem? Sabendo que o atleta realiza 20 oscilações completas na corda a cada 10 segundos, determine. Então ele quer aqui na letra A frequência de oscilação da onda, na letra B ele quer o comprimento de onda e na letra C ele quer a velocidade de propagação. Bom, pessoal, vamos olhar aqui essa figura. Ele está me dizendo aqui que o comprimento total da onda é de 8 metros. Então, o comprimento total, 8 metros. Tudo bem. Mas ele me diz o seguinte, ó, o atleta ele realiza 20 oscilações completas a cada 10 segundos. Então, resolver a letra A está muito fácil. A gente só precisa lembrar da equação de frequência. Frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo gasto. Então, no texto, ele está me dizendo aqui, ó, o atleta realiza 20 oscilações a cada 10 segundos. Então, 20 oscilações a cada 10 segundos. Pessoal, 20 dividido por 10 dá 2, né? E a unidade de medida de frequência, quando o tempo está em segundos, nós vimos que é o hertz. Beleza? Pessoal, um detalhe. Se o tempo tivesse em minutos, para colocar em hertz tem que passar para segundos, tá? Mas aqui já está em segundos, não precisa converter. Então, resposta da letra A, 2 Hz é a frequência com que esse atleta está criando essa onda, é a frequência da onda, beleza? Bom, na letra B, ele quer o comprimento de onda. Pessoal, a gente tem que olhar atentamente para a figura e lembrar o seguinte, o comprimento de onda, ele pode ser medido pela distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, ou a distância entre quaisquer dois pontos correspondentes da onda. Mas aqui a gente pode usar cristas e vales, né? Eu vou usar os vales, olha só. Aqui eu tenho um vale, aqui eu tenho outro. Então, para resolver a letra B, essa distância aqui, ó, corresponde a um comprimento de onda, né? De um vale até o outro. Aí depois desse vale até o próximo, eu tenho mais um comprimento de onda. Mais um comprimento de onda.
Agora, nessa parte final aqui da corda, ela não sobe e desce. Ela está só subindo. Então, esse pedacinho aqui, pessoal, ele não dá um comprimento de onda inteiro. Ele só dá metade, né? Porque a onda só está subindo. Então, essa distância aqui, pessoal, corresponde a metade de um comprimento de onda. Ou seja, é um comprimento de onda dividido por 2. Então, pessoal, olhando para a figura, a gente percebe o seguinte, ó, um comprimento de onda, mais outro comprimento de onda, mais a metade do comprimento de onda, tudo isso, essa distância toda, corresponde à distância total da onda, que está sendo de 8 metros. Então, a gente usa essa ideia para resolver a letra B. Ó. Um comprimento de onda do primeiro pedaço, mais outro comprimento de onda do segundo pedaço, mais meio comprimento de onda do pedaço final. Ao invés de escrever lambda sobre 2, eu escrevi 0,5, tá, pessoal? Porque é meio do mesmo jeito. Então, esse comprimento todo aqui equivale ao tamanho todo da onda, que é 8 metros. Deu para entender, pessoal? Então, olhei para a figura, vi quantos comprimentos de onda eu tinha na onda toda e ele corresponde a 8 metros pela figura do desenho, pelo exercício. Tudo bem? Bom, agora é só resolver, né, pessoal? Um comprimento de onda mais outro comprimento de onda dá 2 comprimentos de onda. Mais meio, aí dá 2,5, né? Então, 2,5 comprimento de onda, 2 comprimentos de onda e meio, equivale a 8 metros. Então, 2,5 lambda igual a 8 metros. Esse 2,5 está multiplicando o comprimento de onda, a gente tem que passar ele para o outro lado, ele passa dividindo, né, pessoal? Então, o nosso comprimento de onda é o 8 dividido pelo 2,5. Está aqui. 8 dividido por 2,5. E isso aqui, pessoal, se você dividir na sua calculadora aí, vai dar 3,2 metros. Esse é o comprimento de onda dessa onda na corda. Então, ela é uma onda que tem uma frequência de 2 Hz e um comprimento de onda de 3,2 metros. Tranquilo? Bom, por último, na letra C, ele me pede a velocidade de propagação da onda. Galera, olha só, eu já descobri a frequência e eu já descobri o comprimento de onda. E a gente viu a equação fundamental. A equação fundamental da ondulatória diz que a velocidade é o produto entre o comprimento de onda e a frequência. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Eu sei a frequência e eu sei o comprimento de onda. É só substituir os resultados nessa equação fundamental da ondulatória. Vai ficar assim, ó. Velocidade é 3,2, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, que é 2. Pessoal, 3,2 vezes 2 dá 6,4. Beleza? Galera, nós estamos usando o sistema internacional, né? Lembra que o Hertz é oscilações por segundo. E aqui a distância está em metros, então nossa velocidade vai ser medida em metros por segundo, beleza? Sistema Internacional de Unidades. Então a velocidade da onda, a velocidade com que a energia se propaga ao longo da corda é de 6,4 metros por segundo. E essa é a resposta. E esse é um exemplinho que mostra como a gente pode usar as ideias dos elementos de onda para resolver um probleminha. Tudo bem, pessoal?